Novo depoimento, assim como esse novo documento, agravam a situação de Bolsonaro, Ariel? Entendo que sim, né? Ele é o grande, ele que esteve à frente de todo esse planejamento, né? Essa orquestração de golpe de Estado, dando ordens para o ministro, até então ministro, na época Anderson, que depois virou secretário de Segurança do Distrito Federal, e para o próprio Cid, que era a pessoa da intimidade dele, que andava o tempo todo com ele, que estava muito próxima a ele, aos filhos dele, a toda a família dele, tanto que participou da fraude nos cartões de vacinação do próprio Bolsonaro, da filha do Bolsonaro, segundo as acusações. Mas me preocupa assim, uma pessoa ser presa para entregar a outra, porque isso foi muito usado na Lava Jato e eu não concordo com esse tipo. Eu acho uma tortura psicológica. Eu não vejo assim razões para o Cid estar preso, por exemplo, por conta dessa acusação da fraude dos cartões de vacinação. Entendo que ele tem que ser investigado, entendo que todas as garantias precisam existir, mas fica parecendo que ele foi preso para que ele entregue o Bolsonaro, para que tenha uma pressão psicológica sobre ele. E assim como nós éramos contrários a esse tipo de prisão durante as investigações da Lava Jato, e que também tivemos aí várias delações, e a maioria foram consideradas nulas depois, foram desfeitas, né? Principalmente aqueles casos que todas as denúncias, os processos eram baseados quase que exclusivamente nas delações. Então eu tenho essa preocupação de usar a prisão como um artifício aí de tortura, de pressão, para que a pessoa fale sobre outra, porque nessas situações talvez até eu entregaria uma pessoa injustamente e falaria da outra pessoa, ou faria provas contra mim mesmo e contra outras pessoas. Então isso eu entendo preocupante, tenho essa discordância. Mas eu vejo aí que o ex-presidente Bolsonaro cada vez mais vai se complicando, né? Tudo mostra aí que ele já vinha há vários meses ou durante todo o seu governo orquestrando um golpe de Estado. Mas quando ele consultou alguns dos militares, ele acabou não tendo o apoio necessário, não teve apoio também de boa parte dos parlamentares da confiança dele, provavelmente, e acabou desistindo dessa ideia. Até porque no meio militar ele era visto de uma forma assim como um sujeito bizonho, né? um sujeito meio folclórico. Então ele não era assim tratado como uma pessoa séria, era uma pessoa vista como uma pessoa estúpida, né? No sentido de ser uma pessoa atrapalhada. Então ele acabou não tendo aí consistência, força, apoio para que ele levasse adiante o projeto de golpe de Estado. Hoje, no primeiro bloco, nós discutimos exatamente esse tema e o Clever trazia aqui que são várias pecinhas, né, que estão soltas e precisam de encaixe. Você fez um encaixe aí que é uma história que você acredita. Então, você acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha essa intenção e que todas essas pecinhas elas se encaixam dessa maneira. E pelo visto aí, pelo que estava lendo, né, isso pode acabar implicando alguns dos ministros, algumas das pessoas ali mais vinculadas ao Bolsonaro, ao gabinete dele. Então, o Cid e outros que estão envolvidos nessas tramas podem acabar revelando outros participantes desse conluio em prol de um golpe de Estado. Então, isso pode acabar, de fato, complicando bastante a situação do ex-presidente Bolsonaro. Muito bem, mesma pergunta então para a Janaína, esse novo depoimento, assim como esse novo documento, agravam a situação de Bolsonaro, Janaína? Então, seria necessário conhecer o que é que foi achado no telefone dele, porque eu não consegui acessar. Aliás, eu reitero aqui que eu entendo que uma investigação de tamanho interesse público, ela não deveria ocorrer de maneira sigilosa, né? Eu defendo que o sigilo só pode prevalecer quando há questões, né, de intimidade, de segurança envolvidas ou diligências futuras. Na medida em que já foi encontrado material e é uma investigação de interesse público,
eu penso que deveria ser levantado sigilo. Difícil saber, né, qual o grau de sofisticação dessa tal minuta, se foram ilações, porque muitos dos apoiadores do ex-presidente, eles criaram uma tese em torno do artigo 142 da Constituição Federal, né, uma tese que não tem fundamento. Então, a gente tentar explicar que aquele artigo, né, não daria ensejo a impedir, por exemplo, a posse do presidente eleito, e eles insistiam, né, que poderia. Então, assim, essa questão do golpe, né, eu tenho sérias dúvidas sobre a possibilidade de imputar esse tipo penal a quem quer que seja, porque pode até ser que houvesse um desejo de algumas pessoas, eu não afasto essa possibilidade, mas haveria a potencialidade, né? Não estaríamos falando de um crime impossível aqui, né? Eu acho que o colega trouxe um argumento importante. O presidente tinha esse respaldo? E se tinha o desejo e o respaldo, por que entregou o governo, inclusive antes do prazo, né? Por que ele não colocou esse tal plano, ou pelo menos tentou colocar em prática? Eu lembro bem quando começaram os ataques, eu tomei um choque, eu fui vendo aquilo ali, como é que não param essa gente? Eu falei, gente, será que essas pessoas, se é que são apoiadoras, será que elas não entendem que hoje quem tem o poder de convocar as Forças Armadas para parar qualquer tipo de convulsão social é o presidente Lula? Não é o presidente Bolsonaro? Então, são discussões técnicas da maior relevância. Para poder falar dos documentos, eu gostaria de lê-los, porque, por exemplo, a minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro Torres, é Torres, né? Sim, Anderson Torres. Isso, do ex-ministro Torres, muito embora a gente possa trabalhar como um ato preparatório, porque não chegou a ser apresentada, ela tem sofisticação técnica. Não é um documento, não é um texto feito em papel de pão. É diferente de falar assim, olha, o 142 cabe, papapá, porque a gente vê muita bobagem. Agora, aquele documento, quem redigiu sabia o que estava fazendo. Era um documento bem feito, não foi utilizado, mas... Então tem que entender... E encontrou um documento semelhante no celular do Mauro Cid. Então, mas isso está sendo dito, mas não, pelo menos eu não tive acesso ao que foi encontrado efetivamente. Né? Qual foi o texto? Tinha nomes, tinha data, porque o texto ali na casa do Anderson Torres, ele era um texto sofisticado sob o ponto de vista jurídico. Não é, e não vou dizer qualquer pessoa, não é qualquer profissional do direito que escreve aquele documento. Sim, isso foi bem dito. Entendeu? No início, que era então, é um documento sofisticado. Foi do mesmo nível? Era o mesmo documento? Porque, por exemplo, se for o mesmo documento, pode ter uma relevância jurídica, porque mostra que houve uma circulação, compreende? Então, até para a gente poder fazer uma conexão com o resto, né, das tais pecinhas, seria importante saber o teor do documento encontrado. Não é qualquer referência, né, que pode implicar ou deixar de implicar quem quer que seja. Ô, Janaína, eu vou fazer aqui um exercício, nem sei se você vai gostar desse exercício não, mas se a gente tivesse todas essas pecinhas e o Ariel montou o quebra-cabeça dele e disse aqui, ele acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava aí por trás disso tudo, existia realmente uma tentativa de golpe que não foi concretizada porque o ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguiu isso com os militares, né? Ele não tinha essa credibilidade, eu posso falar assim, né, Ariel? Em resumo do que você disse. Se você tivesse que montar o seu quebra-cabeça, qual é a historinha que você ia dizer? Eu acho que se tudo isso aparecesse com um pouco mais de rigor antes dele deixar o cargo, nós poderíamos falar, pelo menos, num crime tentado, tá? Mas isso tudo aconteceu depois. Crime tentado. Porque assim, você tem várias categorias. Tem o crime consumado, tem o crime tentado, tem o crime impossível que não se presta nem a ser um crime tentado, entendeu? Mas eu não sou do direito, mas pelo que me parece, o golpe ele não precisa se efetivar para existir o crime. Até porque quando é efetiva, você não consegue nem... Mas Janaína, nós temos aquele fator do momento pós-eleição. Possivelmente era ali que ele pretendia agir. Então, mas quando as rodovias, tivemos os distúrbios, as rodovias paralisadas, agressões contra pessoas que queriam passar por essas rodovias, até contra estudantes aqui no interior de São Paulo que chegaram a gritar
Lula, todo mundo que foi contra aquelas pessoas que estavam nas rodovias, muitos sofreram agressões. Então tiveram vários distúrbios ali, violência, danos. Então poderia ser naquele momento. Pelo que o Cid menciona, ele fala lá do uso da lei da ordem, né? Daquela legislação da lei da ordem e até decretação de estado de defesa diante desses distúrbios, dessas confusões. Mas, por exemplo, lembra no dia 8, quando aconteceu tudo, o presidente Lula chegou a avaliar a possibilidade de uma operação de garantia da lei da ordem. Ele recuou porque ficou preocupado de chamar as Forças Armadas naquele momento. Sim. Né? Então, assim, foi uma situação complexa, né, que se abriu no tempo. E aqui eu falo, já falei isso aqui, eu falo novamente, eu poderia cair na armadilha, né, de querer criticar o ex-presidente Bolsonaro, porque, inclusive, nas últimas eleições eu fui muito prejudicada por ele e pelos apoiadores dele. Então, se eu colocasse aqui as minhas mágoas à frente, eu faria uma interpretação de que sim, né? Poderia até dizer que o meu espírito democrático pode ter feito com que eu fosse perseguida, mas eu tento ser o mais criteriosa possível com o direito. Se esse homem efetivamente pretendeu dar um golpe, não teria feito antes de entregar, na verdade não entregou o governo. Tem que ver se ele tentou após aqueles distúrbios pós-eleitorais. Eu acho que a questão fundamental aí para descobrir se ele tentou um golpe e que daí só aqueles próximos a ele, íntimos a ele, principalmente aqueles ministros, os militares, alguns políticos, podem dizer se naquele momento ele pretendeu declarar um estado de defesa ou usar a garantia da lei e da ordem para tentar um possível golpe antes, claro, da virada do ano e da posse do presidente. Mas, Ariel, vamos supor que ele tenha pensado nisso. O fato de não ter feito não seria uma desistência? Ou seja, no campo do jurídico, tá? Não estou falando do campo moral. Não, tem que saber para quem ele ligou. Se ele ligou para o comandante do Exército, e daí se o comandante do Exército disser, ele me ligou porque ele queria decretar um estado de defesa, ele, no seu caso, você está dizendo Jair Bolsonaro. Isso, sim. O ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim, acho que a questão principal é essa. Se vier o comandante do Exército, o ministro da Defesa, e disserem, ele ligou porque ele pretendia decretar um estado de defesa e depois se manter no poder, dando continuidade a esse estado de defesa. Mas isso daí é meio que indiscutível, não? Se tiver acontecido isso, acho que a gente já está... É uma tentativa, sim, né? Sim. Agora, se ele pensou, é claro que não se pode punir o pensamento. Eu acho assim, sabe, gente? Eu sei que eu incomodo muita gente quando eu digo isso. Seja o que for, infelizmente, né, o ex-presidente mostrou uma incapacidade. Sabe, uma incapacidade, porque foram 4 anos, em certa medida, estimulando ou permitindo que os seus apoiadores mais próximos estimulassem as pessoas a acreditar. Né? Primeiro, que ele iria ganhar, segundo, que se não ganhasse seria fraude, terceiro, que o lado de lá, sabe? E com base nessa ilusão, né, ele inclusive fortaleceu o presidente Lula, né? Ele elegeu o presidente Lula por várias questões. Então, mostrou uma incapacidade de ser o representante dessa linha conservadora ou direitista. Né? Porque, assim, o que nós queremos, direitistas ou esquerdistas, nós queremos uma democracia, independentemente de qualquer coisa. Então, acho que... eu espero que vá ficando claro para os apoiadores do presidente que, infelizmente, não é a pessoa certa para conduzir o país. Olha, vou tentar trazer uma nova pergunta para a gente colocar aqui os pingos nos is. Para a Janaína, esses novos documentos que a PF diz que encontrou podem alterar a estratégia da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Então é isso, gente. É muito difícil falar com base em documentos que a gente não viu. Então, assim, eu entendo, reitero aqui, que seria importante tirar o sigilo dessa apuração. E por isso que eu estou muito esperançosa, por incrível que pareça, com a CPMI. Eu estou esperançosa, porque talvez o olhar mais político, mais aberto ali, né, numa casa legislativa, política, jurídica, possa nos trazer uma outra perspectiva. Essa coisa muito policial, esse pensamento muito policialesco, eu acho que está truncando a análise. Eu realmente não tenho como falar sobre a defesa do ex-presidente diante de documentos que eu não li.
Sim. Ariel, eu sou também favorável nessa questão da quebra do sigilo, né? Pela legislação, todo tipo de investigação, processo, deve ser público, e ainda mais nesses casos, que são fatos extremamente relevantes que envolvem a nossa democracia. Quando a gente trata da questão, por exemplo, de memória e de verdade, é porque a gente quer relembrar daqueles fatos, né, da ditadura militar, né, de como a democracia foi cerceada, da importância dos valores democráticos. E nesse momento que nós temos uma investigação relevante, também foi uma tentativa de introduzir novamente uma ditadura militar, e que nós sabemos quais são os prejuízos, principalmente para a imprensa, principalmente para nós que defendemos os direitos humanos, a democracia, o Estado de Direito. Então é importante que esses fatos não fiquem no sigilo, que eles sejam revelados para toda a sociedade. A gente sabe do time investigativo, do momento que vai se revelar ou não, que vai se ter ou não esse sigilo. Mas diante dessas repercussões todas, eu acho que seria fundamental. E claro que a CPMI também é importante, até por conta, né, do que eu acabei de dizer, porque nós tivemos aí uma tentativa de retomar um regime totalitário, de voltar a uma ditadura no Brasil. Então todos os fatos têm que ser esclarecidos. Então todos aqueles que participaram de alguma forma, sejam da esquerda, da direita, sejam do antigo governo, sejam do novo, precisam ser revelados para a sociedade. Essas pessoas têm que ser tratadas como pessoas que são contra a democracia e são contra o nosso país. São pessoas que cometeram aí crimes que devem ser vistos como de lesa à nossa pátria, de lesa à nossa democracia. Muito bem. Só mais uma pergunta, a gente tem pouco tempo, mas acho que ainda dá para a gente debater essa pergunta, que é o seguinte: a gente no próximo dia 22 tem aí a ação de contra a inelegibilidade ou pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai ser julgada. Essa suposta tentativa de golpe ou essa minuta encontrada no celular do Mauro Cid, que é braço direito de Jair Bolsonaro, contribui aí mais fogo nessa agenda aí de inelegibilidade do ex-presidente? Não sei porque que eu escolhi essa palavra tão difícil de falar e estou toda hora falando a mesma. Vai, Ariel. É para traduzir, que ele não vai poder mais se candidatar, exato, né? Vai ter suspensão dos seus direitos políticos, não poder se eleger. E então, é claro que isso é um fator a mais, mas nós temos que também defender a presunção de inocência, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal. E isso deve valer também para o ex-presidente Bolsonaro. Mas é claro que esses fatores, como a Janaína diz, precisam ser melhor esclarecidos, por isso que esse sigilo não tem contribuído para esse devido esclarecimento, ainda para até fortalecer essa possível suspensão dos direitos políticos e dele se candidatar no futuro. Mas pelo que eu vejo, tudo leva, né, para que ele se torne inelegível, né? Acho que é muito mais difícil que ele seja preso, né? Porque alguns têm falado, né, dependendo aí do que esses processos, né, gerarem, quais os resultados até de uma possível prisão. Mas politicamente a prisão do Bolsonaro acabaria fortalecendo ele e gerando uma união aí de vários setores de direita que hoje nós não temos. Esses setores estão aí com divergências, esfacelados, como nós vimos no caso do Deltan, que tentou promover manifestações no Brasil todo e foi um fracasso total. Nem lá em Curitiba ele conseguiu promover e ele mesmo criticou. Isso daí não necessariamente um problema da direita, mas o Deltan, porque teve aí
Não teve aquela proximidade com a MBL, não teve a proximidade Sim. com os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou ficando um pouco isolado. Né? Mas atuaram no mesmo campo de alguma forma, né? Depois o Moro se compôs com o Bolsonaro, ambos apoiaram no segundo turno. Sim. Nos últimos dias o próprio Deltan deu declarações de apoio ao Bolsonaro, então acabou não conseguindo aí reunir, e nós vemos que a direita hoje está, de alguma forma, esfacelada diante, né, dessa decadência do seu maior líder, que até então era o Bolsonaro. Muito bem, Janaína, isso aí vai esbarrar, de alguma maneira, na fala nesse processo de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? Esse processo nasceu daquela reunião que o ex-presidente fez com os embaixadores, né? Sim. Que foi uma reunião patética, né? Eu acho que aquilo ali não ajudou em nada. Só vejo assim lado negativo para ele, né, a partir daquela reunião. Mas também não entendo que esta situação específica possa torná-lo inelegível. Então, se nós pensarmos o objeto do processo, que é a reunião, não vejo nenhum fundamento para ele se tornar inelegível por aquilo ali. Agora, eles já aceitaram como prova emprestada a minuta encontrada na casa do ex-ministro Torres. Muito provavelmente vão solicitar esses tais documentos, não sei qual a importância, qual a relevância efetiva, né? Que pode ser meras menções. Então, pode ser que o tribunal considere o conjunto da obra, o que tecnicamente não é muito adequado, até porque nós tivemos uma discussão recente, que foi o caso da chapa Dilma Temer, em que, muito embora houvesse um conjunto, o tribunal escolheu não retirar, né, não cancelar a eleição, não declarar a dupla inelegível. Então, assim, vai ser uma mudança, né, de orientação. Agora, a partir do caso Dallagnol, que também, né, foi cassado por uma interpretação extensiva da norma em prejuízo do eleito, me parece que se abriu uma porta para essa ampliação, né? Então, não sei se eu estou conseguindo ser clara. Tá, sim. Eu não vejo fundamento jurídico, com base neste processo, para torná-lo inelegível. É possível abrir, depois do caso Dallagnol, eu digo, né, com tristeza, qualquer coisa é possível, né? Qualquer coisa é possível. Agora, reitero minha opinião aqui, acho que o colega concorda comigo. A inelegibilidade de Bolsonaro, politicamente, interessa mais à direita do que à esquerda. Porque presidente Lula se fortalece no seu antagonista, né? A direita Sim. pode se reorganizar a partir da retirada de Bolsonaro do cenário. Eu já acho que aquela reunião seria suficiente para ele não poder mais se eleger. Imagina uma pessoa que ocupa um cargo público chamar, né, embaixador. Ele poderia ter gerado uma situação, um incidente desastroso. É que ele não tinha credibilidade para convencer os embaixadores. Sim. Então, isso que ajudou, esse fator dele ser visto como uma figura patética e sem credibilidade, é que ele não conseguiu gerar efeitos. Mas poderia ter ocorrido de nenhum país mais querer relação comercial com o Brasil, ou política, ou institucional, nem nada. Sim, então, uma figura dessa não pode mais, nunca mais se candidatar, se ela teve esse ato tão vil contra o Estado brasileiro. Longe de mim parecer que estou te cortando numa fala tão importante, mas estou te cortando porque já passou da hora, já acabou o grande debate. O debate é muito bom, mas acabou o grande debate.